A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Ora. Muito boa tarde, este é o Jornal da Uma com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, as decisões dos juízes do Palácio Raton não devem ser questionadas por nenhuma maioria parlamentar. É o aviso deixado pelo Presidente do Tribunal Constitucional. José João Abrantes avisa que, caso contrário, a democracia pode correr risco. Esta intervenção do Presidente do Tribunal Constitucional aconteceu num fórum dedicado aos 50 anos da Constituição da República Portuguesa. Aconteceu esta manhã, no ISCTE. Sem referir diretamente qualquer ator partidário, o Presidente do Tribunal Constitucional rejeitou a teoria de que uma maioria parlamentar pode sobrepor-se a qualquer decisão do Palácio Raton. Recentemente, tem-se ouvido vozes a dizer que o Tribunal Constitucional não pode contrariar aquilo em que o povo vota e há mesmo quem questione que sentido faz a decisão de um tribunal de 13 juízes, ou de 11, de 13, prevalecer sobre de uma maioria de deputados eleitos. Enfim, esta argumentação tem sido utilizada noutros espaços, inclusivamente para justificar o caminho para algumas autocracias. Mas, enfim, não vou comentar isso. Hoje em dia até se fala de democracias iliberais, que é uma contradição nos termos. Só quero dizer que tais raciocínios esquecem, obviamente, que a legitimidade democrática não vem unicamente do voto e a separação de poderes é um valor igualmente importante para a democracia. Aviso de José João Abrantes. O Tribunal Constitucional chumbou recentemente a Lei da Nacionalidade, que vai voltar amanhã à Assembleia da República, e esse veto mereceu críticas de alguns dos partidos mais à direita, como, por exemplo, o Chega. José João Abrantes insiste que o objetivo dos juízes do Palácio Raton é só defender a Constituição. Se o Tribunal Constitucional é um fruto da Constituição e ele próprio também da Revolução Democrática e Humanista do 25 de Abril de 74, também ele tem contribuído de uma forma decisiva para a consolidação do regime democrático. Porque num Estado de Direito é indispensável que as decisões do poder político, por mais ampla que seja a maioria pontual que a sustente, respeitem os direitos e liberdades individuais e se conformem ao equilíbrio e à separação e independência dos poderes constitucionalmente consagrados. É para isso que existe o Tribunal Constitucional, que é o guardião da Constituição. As declarações do Presidente do Tribunal Constitucional numa sessão em que se assinalam os 50 anos da Constituição Portuguesa. Hoje está a ser apresentado um estudo do ISCTE que nota que a maioria dos inquiridos se identifica com a Constituição de 76 e que admite uma revisão, mas sem rupturas com o documento original. E o PS diz já ter feito bastantes cedências na Lei da Nacionalidade e desafia o Governo a moderar a proposta. Os socialistas querem ser os parceiros negociais da AD, avisam que ultrapassar as inconstitucionalidades não chega para garantir o voto do partido e reforçam o não em relação à perda da nacionalidade, apesar das propostas de alteração do PSD e do CDS. O deputado Pedro Delgado Alves apresentou hoje as propostas do PS para a reapreciação da Lei da Nacionalidade. Falou disto numa conferência de imprensa na Assembleia da República. Entre as propostas está a criação de um regime transitório. A Lei da Nacionalidade regressa amanhã ao Parlamento com um desfecho ainda imprevisível. O Chega já fez saber que não há acordo com o PSD. E há razões para olhar para Portugal como um país seguro. A frase é do Primeiro-Ministro, que presidiu esta manhã ao Conselho Superior de Segurança Interna. No dia em que vão ser conhecidas as principais conclusões do RASI relativo ao ano passado, relativo a 2025, o Relatório Anual de Segurança Interna, é o documento que detalha a evolução da criminalidade e da segurança no país ao longo de um ano. Hoje é a data limite para a entrega do RASI no Parlamento. O jornalista Vasco Maldonado Correia esteve a acompanhar as declarações de Luís Montenegro. Vasco, o Primeiro-Ministro, falou no final deste encontro, apresentou algumas das principais conclusões e disse que há razões para olhar para Portugal como um país seguro, mas também para manter sinais de preocupação.
é que se Portugal, Miguel, continua a ser um país seguro e um dos mais seguros da Europa e do mundo, como admite Luís Montenegro, há tendências registadas ao longo deste último ano que preocupam o Governo. Este ano de 2025 trouxe um aumento da criminalidade geral participada e diminuição da criminalidade grave e violenta, e isso mesmo vai estar reproduzido no relatório anual de segurança interna, que é relativo ao último ano. E esta realidade mostra uma estabilização dos números em geral, diz Montenegro, mas há aqui uma série de crimes para que é necessário olhar com atenção. O Primeiro-Ministro destaca 4, o aumento das apreensões e detenções no tráfico de estupefacientes, também a situação da violência doméstica, em que se registaram 27 mortes, 21 de mulheres, mas milhares de participações. Diz Montenegro que é uma situação que continua a merecer um combate incessante das autoridades. Também a realidade da sinistralidade rodoviária. Montenegro fala numa chaga social, diz que continua a haver demasiados comportamentos de risco em Portugal que levam a crimes rodoviários, também a muitas mortes na estrada. É verdade, diz Montenegro, que houve menos vítimas ao longo deste último ano, mas o número de acidentes também aumentou. E por último, a registrar também o auxílio à imigração ilegal. Diz Montenegro que há um esforço do Governo para desmantelar redes de tráfico, para apostar numa imigração regulada que passe a mensagem de que só vale a pena vir para Portugal através das vias legais. Este documento, que é disponibilizado anualmente o relatório anual de segurança interna, vai agora a seguir para o Parlamento, e a seguir a isso fica disponível oficialmente para ser consultado pela comunicação social. Esta declaração não teve direito a perguntas, mas Montenegro deixou escapar uma informação já à saída, questionado pelos jornalistas. Diz que na próxima hora vai ser conhecido o novo diretor da Polícia Judiciária. Aguardemos, vamos aguardar por esse nome do substituto de Luís Neves, que passou para o cargo de Ministro da Administração Interna. Diz Montenegro que vai ser conhecido ainda hoje o nome do novo diretor da Polícia Judiciária. E a inflação voltou a acelerar. O Instituto Nacional de Estatística revela que o valor de março fica nos 2,7%. É uma aceleração de 0,6 pontos percentuais, porque em fevereiro a inflação homóloga tinha sido de 2,1%. 2,7% é o valor para março, dados de uma estimativa rápida do INE, dados ainda que têm de ser confirmados. É uma aceleração quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis. E a entidade reguladora dos serviços energéticos afirma que a crise energética atual é menor do que a vivida em 2022. O presidente da ERSE foi ouvido hoje no Parlamento pelos deputados da Comissão de Ambiente e Energia. Pedro Verdelho diz que as dimensões dos problemas são distintas e defende que o país enfrenta uma crise de preços de energia como se fosse a segunda parte do que se viveu com a invasão russa da Ucrânia. O presidente da ERSE recorda que na altura houve um problema de escassez e que hoje não é esse o caso. Diz também que atualmente o preço do gás natural ronda os 50 euros por megawatt-hora, quando no final de 2021 era o dobro, cerca de 100 euros por megawatt-hora. Em 2022 chegou mesmo aos 300 euros. Donald Trump deixa uma ameaça aos aliados. Vão ter de aprender a defenderem-se sozinhos, porque os Estados Unidos não vão estar lá para vos ajudar. Escreve isto nas redes sociais, na Truth Social. O presidente norte-americano escreve para todos os aliados que estão com dificuldades em ter petróleo devido ao fecho do Estreito de Hormuz. Refere-se especificamente ao Reino Unido, por não ter ajudado os norte-americanos no conflito. Diz que têm agora duas opções. Ou compram petróleo aos Estados Unidos da América, ou ganham coragem e entram no Estreito de Hormuz para retirarem de lá o petróleo. Esta segunda opção, de acordo com Donald Trump, é viável, porque as forças norte-americanas já destruíram todo o exército iraniano, logo é só entrar e tirar. É o que diz Donald Trump. Mas, Miguel, os avisos aos aliados não ficam por aqui. Depois de ter ameaçado Donald Trump, aliás, depois de ter ameaçado o Reino Unido, Donald Trump ameaça agora a França. Sim, é uma ameaça que surge poucos minutos depois da que fez aos britânicos. Escreve Donald Trump numa outra publicação, também na Truth Social, que a França também não tem ajudado com o conflito no Médio Oriente e que os Estados Unidos da América não se vão esquecer disso. Ora, isto acontece depois de o jornal Wall Street Journal ter noticiado que Donald Trump estará preparado para apresentar
um novo cenário para o conflito no Médio Oriente. A guerra pode terminar, mesmo sem a abertura do Estreito de Hormuz. Terá concluído Donald Trump que forçar a abertura do Estreito iria prolongar o conflito para lá do prazo definido pelo próprio presidente norte-americano. E escreve o Wall Street Journal que, com base em fontes oficiais da Casa Branca, escreve que Donald Trump estará a preparar-se para terminar o conflito no Irão, no Médio Oriente, sem ter garantias da reabertura do Estreito de Hormuz. 1h09. Miguel, que outras notícias estão a marcar esta terça-feira? Abriram hoje os concursos de apoio ao cinema e audiovisual. De acordo com o Instituto do Cinema e Audiovisual, o programa deste ano conta com apoio de 33,3 milhões de euros, mais 2,7 milhões de euros face ao ano passado. Há apoios para a realização de festivais de cinema, para a escrita, produção e distribuição de filmes e também um programa de apoio à formação de públicos nas escolas. Nos Açores, um funcionário de recolha do lixo na Horta, na Ilha do Faial, sofreu queimaduras graves por ácido. O acidente aconteceu ontem de manhã, envolveu um produto utilizado como desentupidor de canos, limpezas mais agressivas. O trabalhador recebeu assistência médica no Hospital da Horta. Em comunicado, o município diz que a substância corrosiva foi indevidamente colocada dentro de um contentor de resíduos indiferenciados. O caso foi participado à PSP e também à Inspeção Regional do Trabalho.